Um dos grupos com maior índice de osteoporose do mundo encontra-se no Canadá. Por que será? Fique conosco para saber mais sobre essa doença e como evitá-la com o nosso convidado especial, Dr. Ferreira. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Nós temos esta semana mais uma vez Dr. Ferreira. Dr. Ferreira, bem-vindo mais uma vez ao programa do Está Escrito. Dr. Ferreira, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a osteoporose. O que é isso? Bem, é uma doença que afeta os nossos ossos. Com certeza já viu um bocado de madeira que foi corroída pelo caruncho, pelo bichinho, não é? Yes. O que é que acontece àquela madeira? Fica bem fraco. Fica bem fraca e com facilidade pode partir, não é? É a mesma coisa com a osteoporose. Nós temos os ossos que podem ser fortes ou podem ser fracos. E quando estão fracos, então ficam mais suscetíveis, ou a probabilidade de partirem é maior. E isso pode acontecer em qualquer osso do corpo, mas especialmente em certos ossos mais comuns. Como é que isso começa a acontecer? Olha, desde que nós nascemos, nós começamos a depositar algum osso. Mas chega aí a uma idade dos 20 e poucos, 25, 26, 27, em que começa a haver uma descalcificação dos ossos. Isso é, começa a sair cálcio dos ossos e os ossos começam a ficar mais fracos. Quando isso acontece muito rapidamente ou a um nível mais acelerado, então o osso começa a ficar fraco e pode estar sujeito então a fraturas, o que é grave para a saúde. Portanto, é um processo, a descalcificação dos ossos é um processo, eu diria que não é normal, mas é comum. Há uma descalcificação normal com a idade, não é? Mas quando é acelerada, é o problema. E então aí temos a doença da osteoporose. Então a solução seria então aumentar o cálcio, não? Bem, olha, isto leva-nos a um mundo muito grande, que é o mundo da osteoporose, e vamos ter aqui uma conversa hoje sobre isso. Então vamos lá. Para nós termos ossos fortes, nós precisamos de vários ingredientes. Eu tenho aqui um osso, que parece um osso de cão, mas podia ser um osso qualquer. Mas temos aqui o osso que precisa de quê? Para ser forte, ele precisa de cálcio, e vamos pôr aqui o cálcio, e precisa de outras coisas também, mas normalmente as pessoas falam do cálcio. Certo. Então, para termos o osso forte, precisamos do cálcio. De onde é que vem este cálcio? Dos alimentos. Dos alimentos, exatamente. Portanto, temos aqui os alimentos que fornecem o cálcio, e o cálcio vai depois para o osso e fortalece os ossos. Isto quer dizer que, em princípio, se comermos muito cálcio, nós vamos ter pouca osteoporose. Se comermos pouco cálcio, vamos ter muita osteoporose. Pelo menos em teoria faz sentido. Em teoria faz sentido. Mas há outra coisa importante, que é o cálcio só se deposita nos ossos, portanto, só fortalecem os ossos, se tiverem alguma pressão, se houver alguma pressão sobre estes ossos. Isto é, há uns anos atrás, há 40 anos, 50 anos, quando alguém fraturava uma perna, o osso do fémur, qual era o tratamento mais comum? Punha-se a pessoa numa cama, com uma armação à volta da perna, com umas cordas sobre umas roldanazinhas, com um peso do outro lado, e a pessoa estava ali 2, 3 meses de perna esticada, à espera que o osso colasse. Só que havia um problema. Ao fim de 2, 3 meses, os ossos
da pessoa estavam mais fracos do que quando a pessoa ia para lá. Interessante. Porquê? Porque a pessoa estava deitada e não havia pressão sobre aqueles ossos. É como se o cálcio, para ser depositado, precise de haver necessidade para tal. Ok. Isto é, se eu começar a fazer muita pressão sobre este osso, o osso não quer partir, não é? Lógico. Então ele vai, se eu fizer isto todos os dias, o osso vai começar a ficar mais forte. Porque eu amanhã, e no dia seguinte, eu vou começar a absorver mais cálcio e vou começar a mandar mais cálcio para aqui, então começa a ficar mais forte. A ver? Sem isso, praticamente, há muito pouca deposição de cálcio nos ossos. Portanto, para nós termos bons ossos, nós precisamos de cálcio, precisamos de uma boa alimentação, claro, rica em cálcio, e também pressão sobre os ossos. E precisamos de outra coisa ainda, que é a terceira, que é vitamina D. Cálcio, pressão e vitamina D. Exatamente. São os fatores essenciais para termos ossos fortes. Então, o cálcio vem dos alimentos, mas que tipo de alimento seria alimentos ricos em cálcio, então? Eu vou responder à sua pergunta com outra pergunta. Quais são os alimentos que as pessoas pensam ter mais cálcio? Bem, o leite, eu acho. Exatamente. O leite é o número 1, não é? É. O leite, mais quê? Queijo. O queijo, tudo que vem da parte do leite. É verdade, é verdade. Realmente o leite e os queijos têm cálcio e têm bom cálcio, mas só que não têm... Tem outras coisas que poderão evitar um pouco a que o cálcio se ligue ao osso. Ok. Está bem? Isto é muito importante, essas outras coisas. Porquê? Disse na introdução do programa que um dos grupos com mais osteoporose no mundo estão aqui no Canadá. Yeah. Pronto. E realmente a pesquisa revela que o povo inuita, portanto, do norte do Canadá, mais perto do Polo Norte, é um povo que tem bastante osteoporose. Interessante. Mas isto, quer dizer, depois levanta a questão, mas como é que isto pode acontecer? Exato. Porque é dos povos do mundo com mais cálcio na alimentação. Então, deixa eu ver se eu estou certo. É um dos povos que mais tem cálcio na alimentação. Exatamente. Mas é um dos grupos com maior índice de osteoporose. Exatamente. E há outros povos, por exemplo, os povos do norte da Europa, também têm muita osteoporose, apesar de terem muito cálcio. Eu já sei que alguns espectadores vão dizer, bem, eu sei porquê, porque não apanham sol, não é? E como não apanham sol, têm falta de vitamina D. Que é um dos 3 ingredientes. Que é um dos 3 ingredientes. Okay. É certo, claro. A vitamina D, de onde é que vem? A vitamina D vem do próprio corpo, que na pele, sob influência do sol, há uma transformação química do colesterol em vitamina D. Portanto, se não se apanha sol, então, em princípio, não há vitamina D a ser formada, o que pode provocar a osteoporose. E é verdade isso, é verdade. Mas só que este povo, por exemplo, o inuitas e outros povos assim, têm muito cálcio na alimentação, mas também têm muita vitamina D. Da onde? Dos alimentos que comem. Com muitos alimentos de origem animal, especialmente a carne, fígado, etc. Por exemplo, o povo o inuita come muita carne de foca, certo, etc. E que está cheio de vitamina D. Portanto, temos aqui 3 ingredientes necessários. Cálcio, a vitamina D e a pressão sobre os ossos. Eles são um povo ativo, não é? Exatamente. Portanto, nós em Portugal não temos muita neve, mas vocês aqui no Canadá sabem, não é fácil andar com neve. Não é fácil, não. Não é fácil. Aquilo requer exercício. Lógico. Portanto, eles têm os 3 ingredientes. E agora, porquê que têm tanta osteoporose? Bem, foi isso que nós convidámos o senhor para responder. Exatamente. Pronto. Há estudos que mostram que quanto mais proteína uma pessoa come, maior é o risco dessa doença. Porquê? Porque, de certa maneira, a proteína
vai roubar cálcio aos ossos. Entendi. Portanto, e estes grupos, como consomem muita proteína, porque a carne de foca, toda a carne, incluindo o consumo excessivo de laticínios, tudo isto tem bastante proteína. E então estas pessoas estão a consumir muito cálcio, mas com ladrões do cálcio. E é por isso que estes grupos, é parte da razão, por estes grupos têm realmente muita osteoporose. Embora, então, tendo os 3 alimentos necessários, o cálcio, a pressão e a vitamina D, sim, sim. a presença da proteína em excesso, exatamente, está roubando. Exatamente. Só sobre proteína, então. A proteína é necessária para nós? Muito necessária, muito necessária. Mas só que há um mito da proteína. É o mito de que nós precisamos de muita proteína para viver. Não é verdade. Isso não é verdade. Porque tem certos regimes que falam só comer proteína, né? Então isso seria errado, então? Normalmente são regimes para perder peso. Ok. Normalmente são regimes para perder peso. Eu não quero dar aqui o nome das dietas, mas porque não é necessário, mas normalmente são, portanto, regimes para perder peso. Então, o que é que acontece? Estas pessoas, ao comerem muita proteína, estão a fazer o seguinte, estão a contribuir para uma descalcificação dos ossos. Estão a contribuir para maior osteoporose. Aquele cálcio depois tem que ir para algum lado. Lógico. Tem que vir cá para fora. Como é que vem cá para fora? Através da urina. É por isso que, ao se consumir muita proteína e bastante cálcio, a pessoa tem o maior risco de ter pedras nos rins. Interessante. É mais comum nessas pessoas terem pedras nos rins. Portanto, não há vantagens numa alimentação rica em proteína. Não há vantagens. É uma sobrecarga para os rins, pode desmineralizar o osso, isto é, pôr caruncho no osso, e além disso, normalmente a proteína vem de origens que têm também muita gordura, como o colesterol, o que pode então aumentar o nosso risco de doenças do coração. Certo. Portanto, não há vantagens. E no caso da osteoporose, não há vantagens em comer essa proteína toda. Agora, outra questão. Qual é... Eu agora estou aqui a servir de entrevistador. Pode ser. Qual é, então... pensa que ser o grupo no mundo com menos osteoporose? O grupo com menos? Bem, não faço ideia. Olha... O grupo que seria o grupo que menos come proteína, então? Sim, está lá a caminho. Olha, é um grupo de africanos rurais, portanto, pessoas que vivem em África, num ambiente muito rural, e que têm muito pouco cálcio. Em média, os rurais africanos consomem cerca de 300 miligramas de cálcio por dia, e a Organização Mundial de Saúde recomenda acima de 500, 600 miligramas por dia. Portanto, estão a consumir metade do cálcio. Okay. Só que comem pouca proteína. Fazem muito exercício, têm bastante sol também, portanto, vitamina D não é problema, exercício têm pouquíssimo cálcio e mesmo assim não têm osteoporose. São os que têm menos. Muito interessante. Portanto, isto diz-nos alguma coisa sobre o nosso estilo de vida. Com um consumo muito elevado de proteína, embora com algum exercício, quer dizer, nós vamos fazer o mínimo possível, o que depois tem a ver também com a prevenção da doença. Bem, vamos olhar esses 3 alimentos que eu ia falar. Então, cálcio. Quais são os alimentos? Falamos do leite e do queijo, por exemplo, mas existem problemas também com esses alimentos, o leite e o queijo. Então, quais seriam outros alimentos onde eu posso adquirir cálcio? Seria bom termos cálcio sem estar combinado com o excesso de proteína. Ok. Isso é importante. Olha, a soja tem cálcio. Os citrinos, por exemplo, a laranja, o limão tem cálcio. Os figos secos têm cálcio. As avelãs têm cálcio. O feijão tem algum cálcio. A couve, portanto, a couve-flor, os vegetais de cor verde escura, como por exemplo o kale aqui, não sei, é muito comum, não é? Yes. As couves que têm cor escura também, a couve portuguesa tem cálcio. Há muitos alimentos que têm cálcio. Uma combinação diária destes alimentos fornecem o cálcio à alimentação. Os laticínios, claro que têm cálcio.
mas também não deviam, para aquelas pessoas que querem beber leite e consumir o queijo, deviam evitar, por causa da gordura, os queijos curados, não é? Preferir mais o queijo fresco, o cottage cheese, não sei como é que... cottage cheese, cottage cheese e os leites magros. Portanto, se querem consumir os laticínios, ir mais para aqueles do que para aqueles que têm muita gordura. Portanto, há boas fontes de cálcio. Mesmo para os vegetarianos, o cálcio não é um problema, diz que a pessoa varie bem a alimentação e tenha estes alimentos que são mais comuns também nos vegetarianos. Interessante. Então, a pressão, vamos falar sobre isso um pouquinho. Eu acho que tem a ver com exercício. Exatamente. Então, que tipo de exercício então seriam os melhores exercícios para fortalecer os ossos, para criar aquele ambiente? Ambiente para o cálcio se depositar. Qualquer exercício em moderação é bom. Mas como nós precisamos de um bocadinho de pressão, seria bom, por exemplo, o caminhar a pé. O caminhar a pé é ótimo, porque fortalece os ossos, especialmente da área da bacia, das pernas e a parte baixa da coluna. Há um fortalecimento porque há uma pressão sobre isso. Mas, infelizmente, para a prevenção da osteoporose nos braços, o caminhar a pé não faz muito. Há pessoas que, para ultrapassar isto, caminham a pé com uns quilos nas mãos. Há uns pesozinhos, aqueles dumbbells, não é? Yes. Portanto, e caminham com estes pesos e fazem os exercícios ao caminhar, etc. Já vi isso. Isso é ótimo. Para quem não tenha isso, em casa, pode pegar num saco de plástico, põe 2 kg de arroz de um lado e 2 kg de açúcar do outro lado e está a fazer aqueles exercícios, um peso de cerca de 10, 15 minutos por dia, de algum exercício com peso. É importante. E agora lembrei-me aqui de uma coisa que isto é muito importante, especialmente em senhoras, e especialmente nas senhoras que estão a atravessar a menopausa, aquela mudança de vida, e estão a atravessar a menopausa e estão a ficar portanto, a entrar no pós-menopausa. É muito importante isso. Porquê? Porque senhoras na menopausa e pós-menopausa têm uma quantidade menor no sangue de uma hormona que se chama o estrogênio. Esta hormona ajuda os ossos a serem fortalecidos. E quando essa hormona começa a falhar, a mulher está em risco de ter osteoporose. Portanto, então é importante nessas senhoras terem um bom consumo de cálcio, não excessivo, não é preciso, um bom consumo de cálcio, exercício físico e depois tomarem conta da sua vitamina D, que é a exposição ao sol. Então o sol seria uma das maneiras... Exatamente. O sol é muito importante. O sol... Nós necessitamos cerca de 15, 20 minutos de exposição ao sol, da nossa cara e dos braços. Eu sei que no Canadá é um bocadinho difícil no inverno, não é? No verão não há problema, mas no inverno é um bocadinho mais difícil. Mas não é impossível, porque há muitos dias de sol ainda no inverno. Está frio, está frio, mas devíamos passar 15 minutos, pelo menos cá fora, cara, mãos, esta parte do braço, a expor-nos ao sol. Para aquelas pessoas que não têm mesmo isso, então um suplemento de vitamina D poderá ser indicado, mas digo-lhe que em termos práticos, em termos clínicos, não há necessidade para a maior parte das pessoas. Uma exposição moderada ao sol só traz benefícios e é bom para a prevenção da osteoporose. Muito interessante, muito interessante. Alguém que está sofrendo com o problema da osteoporose, existe alguma coisa para tentar voltar nós dizemos em inglês, turn back the clock, voltar o relógio. Existe algo que pode ajudar? É importante nós sabermos que a perda de massa óssea, digamos, é um processo que, para muitas pessoas, aquilo que vai continuar, mas é possível estabilizar, estancar aquela perda. E estancar isso, como é que pode ser feito? Especialmente através dos hábitos de vida. Exercício físico moderado, mas aqui, para quem tem osteoporose, que não se vá pôr a fazer pesos de 5 kg ou 6 kg, porque se a osteoporose for mais grave, pode haver fraturas. Portanto, é importante fazer o exercício físico moderado,
em conjunto com o médico que vai aconselhar, dizer, você pode fazer exercício deste tipo, etc. É importante. A alimentação, reduzir a quantidade de proteína, especialmente a proteína de origem animal. Muito importante, reduzir isso, que consequentemente vai ser uma redução da carne e do peixe e ir mais para os produtos mais... a carne e o peixe é natural, mas eu estou a falar dos produtos que temos aqui na mesa, de hortaliças, das oleaginosas, dos cereais. Isso é importante, aumentar isso. Portanto, o exercício físico e também o sol. Isto, só por si, pode estancar, e eu já vi casos, já tive doentes que, só por isso, estancaram aquela perda. Diz-se que às vezes às vezes diz que é impossível pôr mais massa. Já tenho visto doentes que têm, quando fazem um teste que é a densitometria óssea, para ver quão rígidos os ossos são, eu já vi doentes que até aumentaram a massa óssea. Há outras coisas que podem ajudar. Por exemplo, há um medicamento que tem vários efeitos secundários, que é o Fosamax, e outros que tentam depositar cálcio nos ossos. Mas é um medicamento que, embora seja importante para certos doentes, a maior parte dos doentes que até estão a tomar esse medicamento poderiam não ter necessidade se implementassem estas medidas importantes de prevenção e de tratamento, que é o que eu disse sobre o estilo de vida. Portanto, é um medicamento que tem certos efeitos secundários. Muita gente não gosta de tomar aquilo. Portanto, importante é hábitos de vida. Consumir menos proteína, aumentar um pouco o cálcio, suplementar um pouco, mesmo na alimentação, uma alimentação equilibrada com cálcio, exercício físico e luz do sol. Interessante, doutor Ferreira, que não sei se é a terceira ou quarta vez que o senhor vem cá e parece que todas as receitas voltam sempre na mesma coisa, né? Exatamente. É o estilo de vida, né? Exatamente. Alimentação, exercício, voltando mais para uns alimentos mais naturais, legumes, frutas. É interessante isso, muito para mim. Já um sábio, um filósofo grego, Hipócrates, ele disse que a alimentação sejam os nossos medicamentos. É claro que não faz tudo, mas grande parte das nossas doenças podem ser evitadas e mesmo tratadas, claro que muitas vezes com a combinação dos medicamentos, da cirurgia, etc., certo. Mas com uma segunda fase de tratamento envolvendo não só os alimentos, mas o exercício físico, a luz do sol, etc. Outra coisa que eu acho muito interessante que o senhor explicou é que muitos desses problemas começam a aparecer em pessoas mais novas. Sim, sim. Entendeu? Nós, às vezes, temos a tendência de pensar, não, eu vou me preocupar com isso quando tiver 50, 60 anos, mas eu li uma vez que diz, a maneira que você vive nos seus anos 20 vai determinar a tua vida nos anos 40. Do jeito que você vive a vida dos anos 40 vai determinar a sua vida nos anos 60. O senhor concorda? Concordo plenamente, porque, sabe, o corpo tem uma capacidade de resistência muito grande. Por exemplo, nós podemos viver com 25% só dos nossos rins. Portanto, 75% podem estar doentes e se tivermos 25% a 30% da nossa função renal, nós podemos viver. Como é que se chega a uma doença com 75% da função renal? Normalmente é uma doença muito gradual, certo. Que começa. O coração é a mesma coisa. Aquelas artérias coronárias é preciso estarem 60% ou mais bloqueadas para a pessoa começar a ter sintomas. Como é que se lá chega? Anos e anos dos ovos estrelados e dos bifes com batatas fritas, os pregos no pão, a mousse de chocolate, está a ver? Portanto, levou anos a chegar lá. O Molotov faz mal também? O Molotov não faz muito bem, não. Mas, portanto, isso não é uma coisa que acontece de repente. Exato. É uma coisa que vai progredindo. Então, temos que investir agora com as nossas crianças. Então, exato. Nós que temos crianças, eu tenho 2 filhos, né? É importante começar a desenvolver esses hábitos agora neles, né? Exatamente. Dar o exemplo na casa, né? Comer sopinha. Comer sopinha. Minha avó fazia aquela sopa de vegetais com... que bom. Que é excelente. Se eu comer um prato daquela sopa,
Você quase nem precisava comer mais o resto do dia, né? É mesmo. E olha, e a sua avó, com certeza, ela ainda está viva, não sei, infelizmente. E possivelmente não tinha muitos dos problemas que nós temos hoje. Graças a Deus. Muito interessante isso para mim. Doutor Ferreira, mais alguma chave de ouro para encerrar o nosso programa hoje? Sabe, muitas dessas mudanças requerem uma vontade de as fazer, de as tomar. E eu vejo na minha própria vida. Eu muitas vezes estou à frente do computador com coisas para fazer. Mas são coisas que podem esperar um pouco. E eu lembro-me de fazer o exercício. Olha, vou andar a pé. Nessa altura há ali uma luta. Há uma luta. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Oh, estou aqui tão bem. Está frio lá fora. Não. Mas nós temos que investir. Se fosse o dinheiro no banco que estivesse em jogo, nós saltávamos daquela cadeira e íamos fazer a meia hora de exercício. Não é o dinheiro no banco, mas é a nossa vida. Então nós temos que pensar assim e pedir a Deus, ajuda-me a eu fazer isto. Vamos fazer isso agora então. Vamos pedir a Deus a nossa ajuda. Nosso querido Deus, nós te suplicamos nesta hora que o Senhor venha ajudar cada um de nossos telespectadores, cada um de nós hoje, que tomou a decisão de mudar a vida, de viver uma vida melhor, uma vida em comunhão contigo, uma vida com bons alimentos. Esteja perto de cada um de nossos telespectadores hoje e para sempre. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Como passa rápido meia hora. Muito obrigado, doutor Ferreira, pela sua presença aqui conosco hoje e aguardamos em breve ter o senhor junto conosco de novo. Foi um prazer. Obrigado. Aos amigos, nós prometemos voltar na próxima semana, no mesmo canal, no mesmo horário, mas até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.